Oi, eu sou o Henrique da Monet. E eu sou a Mai, da Galileu. E a gente hoje vai falar sobre Doutor Sono, continuação de O Iluminado, estrelado por Ewan McGregor. Eu achei muito bom. É muito bom mesmo. Não dá pra levar fã de Star Wars pra assistir um filme com Ewan McGregor nesse contexto que estamos nesse momento, porque tudo vai virar Jedi Mind Trick. Obi-Wan saindo do Overlook Hotel. Mas se vocês tiverem dúvidas, ele tá com uma caracterização muito boa pra fazer o Obi-Wan daqui pra frente. No começo você tem uma menção honrosa ao universo Star Wars. Ewan McGregor, ele faz o Danny, que é o filho do Jack, que era o Jack Nicholson, em O Iluminado, lá em 1980. E ele sobreviveu a todo esse trauma do pai querendo matar ele e a mãe, só que sobreviveu da pior maneira possível, reprisando o pior problema do pai, que era o alcoolismo, né? Ele tem o poder dele de O Iluminado, que é uma coisa meio mediúnica, né? Sim, que é uma coisa que não se fala muito no filme do Iluminado do Kubrick, tipo, pra mim acho que foi uma surpresa quando a gente começou a assistir, porque eu não li o livro do Doutor Sono, e aí quando eu descobri que o Shining, na verdade, era esse poder mediúnico do Danny, eu já fiquei, o que tá acontecendo? Pera, o que não me contaram no meio dos dois filmes? Pois é, e acontece isso, o Danny, ele tá entregue à bebida, tá tentando se reerguer, ao mesmo tempo você percebe que o dom dele tá sendo mascarado pela bebida, né? E ele, nessa vontade de se reerguer, de recomeçar a vida, ele começa também a rever essa mediunidade dele, esse sexto sentido. A primeira parte do filme, ela foca bastante na gente entender o que aconteceu com ele depois que eles saíram do hotel, né? Aí eles mostram um pouco desse passado com a mãe, em alguns flashbacks que não são flashbacks do Iluminado. Algumas cenas que a gente viu no trailer davam a entender que a gente ia ver cenas do Iluminado no filme, na verdade são flashbacks refeitos. Não sei se essa é a melhor forma de explicar. Remake de flashback. Remake de flashback, é um novo termo. E aí eles mostram como ele tava, onde ele foi viver com a mãe, aí eles começam a dar mais essas pontuações do que é o Shining em torno dele. E aí a gente entende por que ele cedeu ao álcool e às drogas, porque ele teve uma infância muito perturbada depois dos eventos do Overlock. Quando ele começa a recobrar essa mediunidade, ele começa a manter contato com uma menina que ele não sabe de onde bem é, e ele começa a ter conversas com ela. Ao mesmo tempo, você vê isso desde o início do filme, você vê a crescente de um grupo chamado Nó, que vive do vapor dessa mediunidade deles, que é uma alma, um vaporzinho que sai da boca deles. E isso dá juventude e vitalidade para esse grupo. É um vampirismo de energia, Exatamente. gente. Vamos aqui trazer Sense Márcia, falar de espiritismo com vocês, porque esse é o paralelo do filme. Sabe aquele vaporzinho e os caras vão lá, pá. Sim. E é animalesco, né? As pessoas começam a soltar, eles vão como se fosse... Parece que é uma presa. Inclusive, eu acho que uma das cenas mais tensas do filme, não sei se pontuar se é um filme que dá tanto medo assim. Não. É um filme de terror com algumas cenas bem construídas. Vem da boa direção do Mike Flanagan, que é o diretor também da série da Netflix, A Maldição da Residência Hill. E aí tem essas cenas bem pontuais, assim, com sustos, mas tem uma cena que é bem tensa, que tem a ver com como esse grupo se comporta ou não. Enfim, o Mike Flanagan, ele consegue contentar tanto quem se lembra do filme, do Kubrick, dos anos 80, e quem leu a obra do Stephen King, e que essa diferença foi o principal motivo do Stephen King não gostar do filme do Iluminado. Exatamente. Então, o Mike Flanagan, ela é muito malandro nesse filme nesse sentido. Ele respeita o visual e um pouco da mitologia do Kubrick, queira ou não, ele adaptou da sua maneira a história, mas também ele traz os elementos que faltaram no filme do Kubrick, do Stephen King, e insere nessa história. O filme não é uma adaptação literal do livro, ele deixa coisas bem mais simples também, porque ele gasta muito tempo mostrando o que aconteceu com o Danny. O que acontece com o Danny eu acho bem parecido com o livro, mas o desenrolar ali, o nó, ele dá uma diferenciada. Mas eu acho que no geral é bem bacana. Talvez ficasse muito arrastado se ele fosse contar tudo, e ele tem que reconectar a gente de novo com o personagem. Então boa parte do filme tem
um tempo um pouquinho mais calmo pra contar essa história do Danny e pra gente se apegar de novo e lembrar das coisas, né? Que aí a gente pode falar um pouco mais sobre esses flashbacks, né? Se eles funcionam ou não. Polêmica. Pois é, a clássica cena do Velotrol. É Velotrol, né? É Velotrol. Velocípede, não sei. Outro dia eu falei, como é que é? Não, acho Triciclo. que é Velotrol, triciclo, não é triciclo, né? É. Enfim, a polêmica do biscoito e da bolacha agora vai pro triciclo. Ah, tudo bem. A cena do Danny andando pelo Overlook com o Velotrol, aquela coisa do som que ele passa do piso frio pro tapete. Aquilo é muito legal, que ele pontua quase que uma marcha ali, né? E ele andando pelos corredores ali, ele é reproduzido. É uma reprodução muito fiel. Eu acho que eles só pecam quando eles mostram o rosto dos personagens. E eles mostram. E aí você vê que, na verdade, eles refizeram as cenas. E eu acho que se eles tivessem sido um pouco mais safos em como fazer essa montagem, do tipo, vamos mostrar só de costas, ou vamos mostrar os personagens só de perfil, as cenas iam ficar muito melhores. Sim. Porque quando apareceu, tipo, mostrou o menininho de frente, eu falei, não é um flashback. Aí deu uma morgadinha, assim. Perdeu um pouquinho do terror. Falei, agora se aparecer as menininhas lá, eu não vou nem ficar com medo, porque outras menininhas. E Jack Nicholson também, né? Queira ou não, eles colocaram o ator no lugar do Jack Nicholson, que é uma decisão arriscadíssima. Arriscadíssima. Né? Só a atriz que faz a mãe do Danny, que eu sentia que era um ponto baixo no Iluminado. Polêmica. E a atriz que interpreta a mesma personagem no Dr. Sono é bem melhor. Sim. Tanto que eles reproduzem uma cena e falam, olha, é diferente. Essa tá melhor. Enfim, é uma boa continuação com doses de remake. Sim. E que não dá susto, mas te prega ali pelo suspense, acho bem bacana. E tem umas homenagens legais, eu acho que até em como eles editaram o som, tem umas horas assim que a trilha sonora é muito parecida com Kubrick. E até montagens assim, que são montagens mais surreais, que aí é uma homenagem bem clara e é interessante de assistir. E dá uma energiazinha assim pro filme, porque aquela trilha sonora super densa, assim, aquele bom que fica tocando. E a questão também das simetrias que o Kubrick propunha. Podiam fazer mais disso ao longo do filme, fizeram um pouco, mas quando fizeram bem. Então... E às vezes ele dá até um respeito, né? Que a gente estava até falando da cena do elevador do sangue, ela é óbvio que é relembrada, porque é um clássico, mas ele dá uma deslocadinha pro lado pra falar assim, ó, deixa isso pro original. E eles constroem a vilã muito bem. Nossa, Rebecca Ferguson, uma salva de palmas para essa mulher. Meu Deus, que personagem. A personagem é muito legal, uma vilã clássica, mas é o que tem sido feito hoje no cinema comercial de o vilão com uma causa. Sim. E ela faz muito bem esse papel e ela é uma vampira, então ela é super jovem, super linda, mas ela consegue dar um peso de idade ali que não tá visível, mas que existe, né? Isso e eles têm um trio muito bom, né? Porque quando a atuação fica girando em torno dela, do Obi-Wan, fica girando dela, do Danny e da garota que aparece no trailer. O diálogo entre eles é muito rico e você fica com muita vontade de assistir mais, é bem interessante. Esse não dá pra falar que tem pontos baixos de atuação, porque todos os atores são muito bons. Os atores são muito bem, ninguém tá perdendo ali, todo mundo tem tempos de cena muito bons, apesar da história ser realmente em torno do Danny. Enfim, mas se você é fã de Stanley Kubrick, se você é fã de Stephen King, não importa, Dr. Sono tá aí a partir da próxima quinta-feira nos cinemas e vale muito a pena ir lá ver, tomar um susto, ou se não, curtir uma ótima história, né? Com o final aprovado pelo Stephen King dessa vez, então... É isso aí. Valeu. Tchau, gente. Come play with us forever and ever.